Olá, uma boa tarde a todos. Hoje nós receberemos aqui no programa S de Saúde a doutora Nayara Flores Cardoso, ela que é dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, além de cirurgia ortognástica. E hoje ela vai nos dizer o que é isso, o que é esse tipo de cirurgia, para que serve, quando que nós devemos procurar um profissional para isso? Tudo isso a partir de agora no programa S de Saúde. Olá, Nayara, seja muito bem-vinda ao programa S de Saúde. Gostaríamos que você se apresentasse um pouco para as pessoas que estão nos assistindo. Tudo bem? Meu nome é Nayara Flores, eu sou cirurgiã bucomaxilofacial, né? Sou formada na Unesp, em São José dos Campos, fiz residência no Hospital Tatuapé, em São Paulo, em cirurgia bucomaxilofacial, e hoje eu atuo na minha clínica privada, mas também faço parte do corpo clínico do Hospital Vivale, aqui em São José dos Campos. Muito legal, Nayara. Então, Nayara, hoje nós te chamamos aqui para você falar um pouco o que é essa cirurgia ortognática. Fala para a gente um pouco o que é. Basicamente, a cirurgia ortognática ela tem a finalidade, né, de melhorar esteticamente, né, a aparência, mas principalmente a função de pacientes que têm, falando de uma forma assim um pouquinho mais coloquial, né, o queixo bem para trás ou o queixo bem para frente. Né? Isso vai gerar aí uma série de problemas para o paciente. Que vão muito além, né, da questão estética. Então, essa cirurgia, ela tem o objetivo de fazer o reposicionamento não só dos dentes, mas também desses ossos, né, da maxila e da mandíbula, melhorando muito a qualidade de vida dos pacientes. Como eu sei que eu preciso fazer essa cirurgia? Como que se dá um encaminhamento? Eu preciso de um encaminhamento de um outro dentista? Ou eu posso te procurar diretamente? Como que se dá esse início de tratamento? Um sinal importante, né, Márcio? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque tem muitas pessoas que têm aí os dentes mal posicionados e já passaram muitas vezes por muitos ortodontistas, já fizeram vários tratamentos aí com aparelho, e tratam uma, duas, três vezes sem solução, ou muitas vezes soluciona e o problema volta, né? E o que acontece, né? Ele se manifesta através dos dentes. Eu posso ter aí como sinal uma mordida cruzada, né? Que em vez do paciente ele morder com os dentes de cima, recobrindo os dentes de baixo, ele morde ao contrário, né? Com os dentes de baixo recobrindo os dentes de cima. E também tem a outra questão, né? Tem as mordidas abertas, quando fica aberto, os dentes da frente não se tocam. Também tem os casos de pacientes que têm muita assimetria de face, né? Então, um sinal muito importante, né, é essa questão de vai no ortodontista, às vezes fica muitos anos de aparelho, né, e não melhora a questão da face, tá? Porque você resolver a questão dentária muitas vezes é mais simples do que você resolver um problema facial, que esse paciente que a gente denomina, né, com uma deformidade dentofacial, ele, se não for tratado na infância de modo a guiar esse crescimento ósseo, né, na idade adulta não tem como mais estimular e moldar, de certa forma, esse crescimento ósseo. Então, esse paciente, depois dos 18 anos, né, depois da idade adulta, ou até mesmo uma fase mais inicial, ele pode fazer a ortopedia que vai ajudar nessa deficiência de crescimento de algum desses ossos. Mas, do contrário, a partir do momento que ele fez 18 anos, paciente adulto, não tem como mais melhorar isso com aparelhos ortodônticos, tá? Eu já tenho que partir aí para uma cirurgia de reposicionamento da mandíbula, da maxila, né? Tem gente que fala, ah, não, meu queixo é Hum. muito para trás, meu queixo é muito para frente.
alguns problemas respiratórios também. O ronco é um sinal, assim, muito presente, né, nesses pacientes. Muitas vezes, pacientes que já passaram por otorrinos, fizeram cirurgias de adenoide, desvio de septo, removeram as amígdalas, né, e não tem esse problema solucionado. Muitas vezes esses pacientes, eles têm aí o problema, né, do queixinho para trás, e isso vai fazer com que a via aérea dele, né, passe menos ar do que o necessário. Sim, Por isso ele vai ter esse problema respiratório. É importante que você tocou nesse assunto, que era justamente o que eu gostaria de saber, se esse tipo de alteração, quais as consequências mais comuns que aparecem nos pacientes, como você falou, o surgimento do ronco, a questão de problemas respiratórios, quais esses problemas respiratórios, principalmente, essas alterações podem ocasionar algum tipo de dor de cabeça? Quais os tipos de alterações que costumam surgir com esse tipo de alteração na maxila? Então, o que acontece, né, com essa deficiência respiratória, ela pode gerar muitos problemas. Por quê? Porque o paciente, a todo tempo, ele vai tentar compensar essa falta de entrada de ar, porque o ar, ele entra pelo nariz, ele vai passar pela região da orofaringe, laringe, e vai descer pela traqueia e para os pulmões, né? E aí ser distribuído oxigênio para o corpo todo. Quando eu tenho essa deficiência, o paciente, ele tenta fazer mecanismos compensatórios, como respirar pela boca, é um sinal muito comum de deficiência. Ele faz anteriorização de cabeça, então ele joga o pescocinho para frente, né? Isso faz com que ele comece a ter dores posturais, né? Você mais que eu consegue aí, né, ver isso na clínica. Então, isso vai gerar uma maior tensão nessa região também e vai fazer com que uma cervicalgia, uma dor nessa região cervical, ela se torne aí uma dor tensional e suba talvez para a musculatura mastigatória, né? Esse paciente, ele fica tenso, né? Vai se tornar aí uma contratura tensional e ele vai apertar. Isso também é um dos sinais. Vai começar a ter dores nessa região, que podem ser dores miofaciais ou até mesmo uma disfunção temporomandibular, tá? Sem falar que eu acredito, né, que o pior dos problemas, né, na verdade eu tenho, de certa forma, uma convicção, né, que o paciente mais prejudicado é o que tem problemas respiratórios, principalmente o paciente que é padrão 2, tá? Que tem o queixinho para trás. Por quê? Porque quais são os mecanismos compensatórios que ele vai fazer para respirar, principalmente durante o sono? Porque durante o dia ele faz anteriorização de cabeça, ele respira pela boca. Durante o sono, toda essa musculatura, né, da base da língua, ela vai para trás, o paciente relaxa. Né? Ele vai ter como o que é o ronco? É uma manifestação de uma obstrução da passagem de ar, tá? Que se manifesta através de um som. E o que o corpo ele faz para poder compensar essa deficiência de oxigênio? Ele aumenta a circulação sanguínea, aumenta a pressão arterial, aumenta a liberação de cortisol, né? Maior quantidade de cortisol, glicemia aumenta, o paciente não dorme bem, por quê? Porque a todo tempo ele está tendo micro despertares por conta dessa apneia, né? Então, ele acorda cansado, ele pode desenvolver com o tempo hipertensão, ele pode desenvolver diabetes, ele pode desenvolver outros problemas circulatórios. Então, assim, isso vai trazer, sem falar no cansaço, cansaço diurno, que pode levar aí até mesmo, né, um processo depressivo, porque a pessoa ela acorda todos os dias cansada, né? Muitas vezes o parceiro reclama dessa questão do ronco, né? Então pode gerar até problemas psicossociais, né, no sentido de relacionamentos. Sim. Além de que, né, esse paciente ele
ele está sempre, né, com o sentimento de que, nossa, eu estou desanimado, eu estou cansado, ele não consegue, outro problema, ele não consegue mastigar e respirar ao mesmo tempo. Aliás, engolir, engolir e respirar ao mesmo tempo. Então, o que que acontece? Ele começa a ingerir alimentos cada vez mais inteiros. Isso faz com que ele coma mais também e ganhe peso, né? Porque o sono, de certa forma, ele é muito importante também, além disso, né, para regular essa questão da própria recomposição, né, das atividades, assim, da restauração, né, das atividades neurais, das atividades corporais, mas também por essa questão de peso também, né? Então é muito comum esse paciente ter sobrepeso. É justamente isso que eu ia te perguntar agora. Eu posso afirmar que essas alterações podem elevar o peso, pode fazer com que tenha um aumento de peso corpóreo desses pacientes, seja uma causa de obesidade? Olha, é uma causa, assim, muito importante, que se você for pensar que essa pessoa que ela não consegue, né, ela tem uma baixa oxigenação, ela não consegue, a pequenos esforços, às vezes ela sente aí cansaço. Então, assim, além de ter essa questão da alimentação, ela tem uma maior liberação de cortisol, né, ele fica mais estressado, e também ela não consegue se movimentar, não faz atividade física, se alimentar mal, assim, a gente sabe que a obesidade, né, o sobrepeso, ele é multifatorial. Eu não consigo, assim, afirmar que é somente um fator, né? Mas, com certeza, contribui muito para essa questão também. Nós estamos aqui com a doutora Nayara Flores, ela que é especialista, dentista especialista em cirurgia bucomaxilofacial, e nós estamos falando um pouco da cirurgia ortognástica. Nayara, esse tipo de cirurgia, em quanto tempo eu retorno às minhas atividades normais? Eu tenho o período que eu me afasto das minhas atividades é longo? Como é isso? Sim, isso depende muito da atividade laboral, né, do paciente. Porque o que acontece? Se é uma pessoa que trabalha em home office, no computador, né, não faz muito esforço físico, não fala muito, isso é mais tranquilo, né? Porque ele vai poder trabalhar ali, dentro de 5 dias ele consegue voltar às atividades, tá? Agora, se o paciente já, né, tem que fazer uma atividade, exige um pouco mais de esforço físico ou da fala, aí a gente prefere aguardar por volta de 15 dias para retorno das atividades, tá? Você tocou no assunto, falando estágio, nível 2, né? Quais os estágios dessas alterações? O que leva em relação para eu classificar essa pessoa em estágios e quais o mais grave para o mais simples de tratamento? Então, na verdade, não são estágios, né? Nós temos vários tipos de deformidades, né? O paciente classe 1 é o paciente que morde normalmente, que tem um padrão facial, que tem uma posição maxilomandibular, posição da maxila, que é esse osso aqui da mandíbula, numa região, em um padrão estabelecido que é, né, teoricamente normal. O padrão 2, ele já tem esse queixinho mais para frente, a mandíbula, né, mais para trás, que é esse osso aqui de baixo. Já o 3, estou falando assim de uma forma bem simplificada, né? Nós temos as variações, mas assim, o 3, ele tem o queixo bem para frente, tá? Eu até, né, comentei com você, simplifiquei, né, o goleiro Cássio do Corinthians, que tem o queixo bem para frente, e o Noel Rosa, que tinha o queixo bem para trás. Mas nós também podemos tratar, né, através da cirurgia ortognástica, pacientes com grandes assimetrias faciais,
pacientes com mordida aberta anterior, né, que mordem, mas fica aberto aqui na frente, né, a mordida. Aqueles pacientes que põem a língua, né, ali no meio. Tem pacientes também que sorriem e mostram muita gengiva, né. São alguns tipos de anomalia que a gente pode tratar, tá? Então, assim, o 2 é que tem o queixo bem para trás, o 3 é que tem o queixo bem para frente, aí tem os pacientes também que tem uma classificação que tem um queixo bem para baixo, assim, que a gente fala que é face longa, tá? E tem uns que tem aqui esse terço bem pequenininho, assim, né? Achatado, pequeno. Aí a gente fala que são os pacientes face curta, tá? Entendo. Como você falou, alguns esportistas, né, como você citou o caso do Cássio, por consequência, ele tem uma perda de desenvolvimento, né? Ele não consegue chegar a 100% de sua capacidade, mesmo porque essa questão respiratória influencia muito em atletas de alto desempenho. Há alguma política, você conhece alguns esportes que dão ênfase em avaliar esse tipo de alterações em seus atletas para que eles possam melhorar o desempenho durante a sua atividade? Então, particularmente, eu vi pouquíssimos, assim, eu acredito que conheça uma atleta que foi operada, né? Até por conta, né, desse período que, no caso de atleta, tem que ficar um pouquinho mais de tempo aí afastado, né? Porque geralmente são esportes aí de alto impacto, que se bater ali, né? Se tiver um trauma, a gente vai ter um problema. Mas com certeza eu posso te afirmar que o desempenho desses atletas pós-cirurgia ortognática iria melhorar. Porque, né, eles não têm noção. A maioria das pessoas que fazem a cirurgia, elas não têm noção que elas têm deficiência respiratória, porque desde que elas nasceram, elas têm, e daí Sim. evoluem. Não, eu tenho que não passa, eu tenho uma sinusite que não passa, bem que a rinite é alérgica, né? Mas mesmo assim, esse paciente que é respirador bucal, ele tem uma tendência maior aí a ter doenças alérgicas. Então, assim, ele tem muitas vezes bronquite, asma, e falar, sempre tive isso. Você tem problema respiratório? Não tem. E depois que ele faz a cirurgia, ele relata uma melhora muito grande na respiração. Então, com toda certeza, esses atletas, né, eles melhorariam o seu desempenho através dessa avaliação. Existe uma especialidade odontológica que se chama odontologia do esporte, tá? Que faz algumas intervenções, mas não a nível cirúrgico, né? Fazem a nível ortodôntico mais, né? De colocar o aparelho, fazer um reposicionamento Sim. dentário, tá? Mas hoje a gente tem aí muitos atletas, principalmente de futebol, né? Que a gente observa que tinham esse problema. Até mesmo aquele Pedro da seleção, né? Que tinha o queixo bem para frente. Tem um que não sei que lá, Júnior, que tinha também uma mordida aberta, uma mordida Sim. aberta, assim, né? Acho que não é Rock Júnior, né? Eu também Vinícius Júnior, podia Vinícius Vinícius Júnior. Júnior é novo, né? É, Deixa eu te perguntar, a respeito, no caso da cirurgia, né? A pessoa, o atleta vem a ter que fazer essa cirurgia. Ela deixa alguma cicatriz, pode ocorrer de ter alguma sequela que atrapalhe essa atividade ou não? então, toda cirurgia ela envolve um risco, né? Eu seria leviana aqui ao dizer que não tem nenhum risco. A partir do momento que você entra em um centro cirúrgico, né, ou até para fazer qualquer procedimento, muitas vezes até pouco invasivo, você vai ter riscos, né? Desde os riscos cirúrgicos aos riscos anestésicos. É uma cirurgia de médio porte, porém ela é uma cirurgia de baixo risco, tá? E
Mas em relação às cicatrizes, toda a cirurgia é feita por dentro da boca. Então, nós temos pequenas incisões por volta aí de 1,5 cm, 2 centímetros, são 4 incisões dentro da boca, tá? São 4 cortezinhos que nós fazemos, e a gente vai ter acesso a toda a parte óssea aí para poder reposicionar, tá? Então, existem essas cicatrizes, mas elas ficam dentro da boca. Entendi. E essa cirurgia, ela é feita a nível ambulatorial nas clínicas ou necessita de um amparo maior, necessitando de centro cirúrgico de maior porte? Sim, necessariamente nós realizamos no centro cirúrgico, tá? É um tipo de cirurgia que é sob anestesia geral, né? Então, é um procedimento aí de cobertura médica, né? Não é considerado odontológico, apesar de mexer nessa questão, né, dos dentes, né? Tanto que a cobertura é pelo plano médico, ela não é pelo plano odontológico, porque é uma cirurgia estético-funcional do aparelho estomatognático, tá? Justamente essa seria, eu gostaria de saber se o plano de saúde ele cobre, e se o Sistema Único de Saúde também cobre esse tipo de cirurgia. Sim, sim. Primeiramente, né, pelo SUS, temos alguns serviços que fazem, sim, né, a cirurgia ortognática. Logicamente, é uma fila de espera um pouquinho maior, né, em alguns serviços. Então, isso dificulta um pouco, mas nós temos, sim, serviços pelo SUS muito sérios, né, muito conceituados, tanto que o hospital que eu fiz residência também oferece esse serviço, né, para os pacientes que não têm aí um convênio médico. E o convênio médico também é obrigatoriamente, né, obrigado a cobrir essa cirurgia para os casos que têm indicação, tá? Então, tem cobertura de convênio médico, sim. Tá? Médico, lembrando que é médico, não é convênio odontológico, tá? Certo. E relacionado a esse tipo de cirurgia, né, mais especificamente essas cirurgias que, dentro de deformidades ósseas, elas podem causar algum tipo de dor, algum reflexo na região da coluna cervical, alguma alteração a nível de audição, de visão. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Então, em relação a postural, né, em relação postural, com certeza, né, esse paciente ele faz algumas compensações, né, dependendo do tipo de deformidade, né, do tipo da patologia, se ele é classe 1, 2 ou 3, a gente vê muito comum os pacientes que têm assimetria, né, eles compensam de certa forma isso na coluna, que pode causar aí desvios, descompensações musculares, né, muitas vezes, apesar de não ser uma cirurgia diretamente para reposicionar, somente para reposicionar dentes, né? Esses pacientes muitas vezes mastigam só com os dentes da frente ou só com os dentes de trás. Isso vai gerar uma descompensação muscular, né? Desses músculos mastigatórios também. E muitas vezes dores articulares. O zumbido é muito comum em pacientes que têm a disfunção temporomandibular, tá? Mas não necessariamente uma pessoa que tem zumbido, ela tem disfunção temporomandibular. Nós temos aí várias razões para o zumbido, Sim. né? Então, é uma doença assim que ela repercute em vários outros sistemas, né? Então, nós trabalhamos sempre junto com o fisioterapeuta, com o fonoaudiólogo, muitas vezes com um psicólogo, psiquiatra, porque foram crianças, foram adolescentes Sim, que sofreram muito bullying, né, por conta dessas questões. exatamente. Então, tem muitos problemas envolvidos em tudo isso, né, e a gente se preocupa em tratar de forma integral esse paciente.
É importante isso que você fala, porque muitas vezes as pessoas elas focam somente nessa questão do problema físico, né? Mas tem todo uma situação por detrás envolvendo a parte psicológica, né? Muitas vezes o trauma causado é muito maior que a doença propriamente dita, né? Exato, né? Eu costumo falar que o meu paciente que vem com dor, né, na clínica, a dor é o menor dos problemas dele, porque ele vem carregado, né, de uma história, de, assim, emoções mal resolvidas, né? E ele vai somatizando aquilo, né? E o paciente da deformidade dentofacial, a mesma coisa. Ele sofreu bullying muitas vezes na infância, né? Ele acredita que... lógico que tem muitos pacientes que são muito bem resolvidos em relação a isso, né? Mas tem Sim, pacientes que chegam, eles chegam retraídos. Então, assim, são pessoas que elas não vão ter a mesma desenvoltura, talvez, em um relacionamento, né? Para arranjar namorada, para conseguir um emprego. Então, o nosso objetivo é também melhorar essas questões, né? E para isso nós precisamos não só mudar fisicamente, nós precisamos de ajuda aí exatamente. psiquiátrica, muitas vezes psicológica, porque muitas vezes esses adolescentes desenvolveram aí uma patologia ou uma depressão, ansiedade, né? E isso precisa ser tratado, né? Não é eu fazendo a cirurgia que isso vai ser resolvido, né? Então, essa é uma preocupação muito grande para nós, por quê? Porque o sucesso do procedimento não é só o paciente estar ali Sim. lindo, né? Ele precisa estar bem, né? Então, é uma coisa que a gente sempre passa, não só para o paciente, mas também para as famílias, né? Exatamente. Eu posso te dizer, através pela parte da fisioterapia, em duas questões, né? A primeira, que é costume às vezes acontecer, as pessoas virem se queixando de dores na coluna e ter passado por profissionais ortopedistas e passaram boa parte da sua vida tratando essa dor na coluna, seja na cervical quanto na lombar também, tratando como um problema intrínseco da coluna. E, na verdade, era uma indecorrência a um problema ortodôntico, né? E uma outra questão também que você coloca, que é importante, está ligado ao psicológico, né? Muitas vezes a pessoa ela tem algum trauma, passou por alguma situação, ela é estressada, ela toma posturas que muitas vezes interferem na musculatura e acaba por fazer com que até a mandíbula sua mude de posição e acabe gerando alguns desvios, alguns transtornos, né, nessa região. Então, é importante para esse tipo de tratamento, como você falou, ter sempre uma equipe multidisciplinar de forma que analise esse paciente por completo, porque às vezes você vai tratar um determinado problema pontualmente e há toda uma estratégia por detrás que deveria ser observada, né? Sim, e uma coisa que a gente observa muito, né, que eu costumo falar para os meus pacientes, é que é um tratamento muito difícil, né? A maioria das vezes os pacientes que vêm com dor. Por que é um tratamento muito difícil de solucionar? Porque depende muito do paciente, dele ser disciplinado, né? Porque nós não fazemos, na maioria das vezes, tratamento de doença, nós fazemos controle da doença, né? Principalmente você que é fisioterapeuta me entende, né? Que tem doenças que Sim, são crônicas, né? E se o exatamente. paciente não fizer uma fisioterapia, ele não fizer uma atividade física, ele não se alimentar de forma correta, não te... estar dentro do peso é importante, porque isso vai sobrecarregar. Se ele não fizer musculação, vai sobrecarregar a articulação, né? Exatamente. O controle da ansiedade é extremamente importante. A gente vive aí numa sociedade que ela
extremamente estimulante, né, para as pessoas ficarem cada vez mais ansiosas. Então, problemas todo mundo vai ter, mas tem que ter um manejo um pouco melhor em relação à ansiedade. Né? Então, assim, pacientes que chegam assim descompensados, você deve receber muito também, né? Sim. Esse tipo de paciente que chega totalmente descompensado no atendimento, né? Sim. Então, eu vou buscar compensar esse paciente, chegar e falar assim, não, ó, tá precisando perder peso. Vamos, né, agir aí com um nutricionista, uma psicóloga. Muitas vezes o sobrepeso é uma questão aí mais de hábitos mesmo, né? A atividade física, a própria atividade física, você já tem uma liberação de endorfina, né? Nós temos estímulos de dor no nosso corpo a todo tempo, né? Se você pratica atividade física, você vai ter aí uma sensação muito maior de bem-estar, né? De repente, um sentimento aí de uma melhor disposição. Até o grau de dor ele chega a ser minimizado, né, com a prática de atividade física, né? Nayara, e quais são as fases para se fazer essa cirurgia? Tem um protocolo, a pessoa ela tem que obedecer a algumas regras, algumas funções pré-cirúrgicas, durante a cirurgia a pessoa tem que cumprir algumas etapas, o pós-cirúrgico. Fala um pouco dessa questão das fases da cirurgia, né? Então, basicamente, existem dois grupos. Tá? Os grupos que já chegam para nós, eles estão prontos para a cirurgia ortognática. Né? E tem os grupos que fizeram algum tratamento compensatório dos dentes, que é uma forma de mascarar o problema, na verdade. Né? É uma tentativa, né? Para algumas pessoas funciona. Então, esse paciente ele vai ter que passar por uma descompensação ortodôntica. Ele vai ter que ter aí um retorno dos dentes à posição inicial, né? A posição que fica ali bem onde ele deveria estar na base óssea, que é na mandíbula e na maxila, para poder fazer a cirurgia e depois tem a finalização ortodôntica para poder estabilizar isso. Tá? Então, são os dentes que vão dar para a gente, apesar, né, de eu sempre frisar que não é uma cirurgia para melhorar só os dentes, são os dentes que vão dar para a gente essa estabilidade. Tá? E esse tratamento, ele não é um tratamento rápido, tá? Principalmente nesses pacientes que precisam de um preparo, por volta aí de 1 ano de preparo ortodôntico, tá? Feita a cirurgia, mais ou menos 6 a 8 meses de finalização ortodôntica. Legal. Nós estamos aqui com a doutora Nayara Flores, ela que é dentista, ela está nos explicando o que é a cirurgia ortognástica, quais as indicações e como deve ser feita, ou quem procurar. Me fala uma coisa, Nayara, é possível ter uma noção do resultado, de como vai ficar essa cirurgia antes de fazer a cirurgia? Tem algum método para que o paciente ele consiga avaliar isso? Sim, hoje eu só trabalho com planejamento virtual, né? Então, através de um software, o paciente ele vai fazer uma tomografia, ele vai fazer um escaneamento ali dos dentes, eu vou montar te falo que é o crânio composto do paciente dentro do meu software, vou fazer essa manipulação, primeiramente eu vou operar o meu paciente no software, e depois eu vou operar o meu paciente no centro cirúrgico. E eu consigo mostrar para o paciente uma simulação, né? É lógico que muito próxima do que vai ficar, mas ele consegue ver sim aí uma previsão de como vai ficar o caso, tá? Muito interessante. Nayara, a questão é que a gente pode observar que todos esses procedimentos que envolvem essa região da mandíbula, da maxila, tanto a parte mais recente hoje que está tão divulgada, a questão de harmonização facial,
o que isso pode interferir, esse tipo de tratamento estético, desde que não seja feito com um profissional capacitado, ele pode vir a causar descompensações nessa região? Então, o que acontece muito é que muitos pacientes que procuram a harmonização, eles têm indicação de cirurgia ortognática e utilizam a harmonização como uma maquiagem, né, como é a compensação ortodôntica, para poder disfarçar, né, essa deformidade dentofacial. Só que o que acontece? Esse paciente ele melhora esteticamente muitas vezes, só que ele tem um lado prejudicial muito grande, porque a questão respiratória não melhora, a questão postural não melhora, os dentes sofrem um desgaste de uma forma descompensada, porque alguns dentes têm mais contato do que os outros, né? Então, ela não é prejudicial no sentido de, ai, não, nossa, isso vai prejudicar o paciente do ponto que ele está, né? Mas eu preciso oferecer para o meu paciente todas as informações necessárias para ele que faça, ó, o seu caso é um caso de cirurgia ortognática. Só que eu posso fazer uma camuflagem estética, tá? Para melhorar isso esteticamente, porém você vai continuar com esses problemas funcionais, tá? Isso daí é uma responsabilidade dividida aí entre o profissional e o paciente. Tá? O paciente ele pode lançar mão sim da harmonização orofacial, tanto que eu faço a harmonização. Eu tenho muitos pacientes que não querem fazer a cirurgia, tá? Só que eles estão cientes do problema deles. Eu queria que você me falasse um pouco. Eu estava olhando o seu currículo, você faz também a parte, você atua na questão de traumas faciais. Me fala um pouquinho sobre isso, sobre como essa questão relacionada a traumas de face, como que você pode ajudar as pessoas, como que é a sua atuação nesse tipo de, de acidente, né? Muitas vezes as pessoas acham que é somente o médico ortopedista que está envolvido nesse tipo de traumas, né, na resolução desse tipo de problemas, né, mas o profissional dentista muitas vezes é o profissional indicado a fazer esse tipo de recuperação, né? Conta um pouquinho para a gente como que funciona esse tipo do seu trabalho. A especialidade bucomaxilo, ela nada mais é, na verdade, tá falando grosseiramente, né, que é uma ortopedia da face. Os pacientes, eles chegam, a partir do momento que sofreu um trauma de face, quebrou os ossos da face, quebrou o nariz, quebrou mandíbula, quebrou órbita, né, que é essa região aqui óssea que suporta aí o globo ocular. Quem vai te tratar não é o médico. Quem vai te tratar é o cirurgião bucomaxilofacial, que é uma especialidade da odontologia. Eu fiz 4 anos de faculdade e depois eu saí para poder fazer uma residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Uma especialidade aí que são 3 anos de residência dentro de um hospital, onde nós temos aí mais de 8.000 horas de vivência hospitalar para poder tratar esse tipo de trauma facial, ferimentos por arma de fogo, traumas por agressão física, acidentes automobilísticos, acidentes motociclísticos, e dos mais variados, quedas de própria altura, né, para poder tratar aí esses traumas de face. Isso, todos não, né, mas a grande maioria dos hospitais públicos aí de grande porte oferecem esse serviço, e quem faz esse trabalho somos nós, cirurgiões bucomaxilofaciais. Você teve essa vivência em hospitais, né? Teve esse atendimento, principalmente mais na área de PS, né? De pronto-socorro, que você tem mais esse contato. Fala pra gente como foi essa experiência
receber esse tipo de paciente, né? Que muitas vezes as pessoas estão acostumadas com aquele paciente bonitinho, limpinho ali na mesa de cirurgia, mas lidar com esse paciente que chega em estado de urgência, né? E trabalhar com essa recuperação. Fala pra gente como que é um pouquinho lidar com isso. Olha, na verdade, a gente faz o caminho contrário, né? Nós primeiro lidamos com esse paciente que vem, né, das mais diversas formas, muitas vezes, né, pacientes moradores de rua, usuários de droga, né, para poder chegar nesse paciente que você fala, ah, não, limpinho, tá tudo certinho, né, só uma cirurgia estética. Assim, eu acredito que a grande maioria, né, não falo todos os cirurgiões do maxilofacial, mas é o tipo de cirurgia que é uma das mais gratificantes, né, porque o paciente chega ali numa situação, né, bem complicada e você vai intervir ali num momento, né, é uma cirurgia grande que eu considero, né, uma cirurgia muito bonita, e a gente sai aí da faculdade, né, fazendo só ver dente, 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 aí você sai, você vê que é um mundo, né, você aprende a olhar o paciente como um todo, você aprende a olhar, correlacionar, né, os problemas da face, dos dentes com todos os outros sistemas, né, então para mim, assim, foi onde eu me encontrei, né, foi uma experiência incrível passar E, por isso. e é assim, que normalmente esses pacientes, quando chegam também, não é só esse tipo de trauma, né, de face. Geralmente ele é um paciente politraumatizado, politraumático, desculpa. Então é o profissional da face ali atuando em cima da face, o ortopedista nas demais áreas, né, afetadas, né, eu falo porque eu tive um tempo, eu trabalhei no resgate, né, eu sou do Corpo de Bombeiros, né, estou me afastando esse ano, mas então eu tive um pouco de contato com esse tipo de paciente, né, esses politraumas, né, e realmente é uma área, assim, que a gente tem que tirar o chapéu para vocês, porque é muito complicado, o atendimento tem que ser muito rápido e preciso, né, para que o paciente tenha a menor quantidade de sequelas possíveis, né? Sim, a gente falava, né, que os pacientes chegavam poliesculhambados, né? Porque É verdade. era tanta especialidade que tinha que agir junto, né? Muitas vezes neuro, muitas vezes Sim, oftalmo, né? Mas enfim, né? Quando o paciente, eu ainda fico muito feliz porque, apesar de estar no hospital privado aqui na minha cidade, né? Eu recebo pacientes que sofrem, né? Até mesmo essa semana teve um dia que eu atendi uma paciente grávida que voltou no meu consultório para retorno, né? Que ela estava com uma infecção, um paciente já com 35 semanas, e também um senhor que caiu de 4 metros de altura, né? No caso da grávida foi tratamento de uma infecção por conta de um dente, e esse senhor. E eles chegaram, né, no meu consultório caminhando, assim, estavam bem, né? E isso, assim, nossa, para esse senhor, principalmente, né, que caiu de 4 metros de altura, nossa, teve uma infecção na UTI. Ele vir, você vê que ele está caminhando, nossa, é assim uma coisa maravilhosa, né? Você fala, muito eu legal. falava para ele, não, olha, o senhor pode dar graças a Deus que, nossa, foi um milagre mesmo. Eu fico emocionada realmente nesses casos. Muito legal, Nayara. Parabéns pela sua profissão, uma profissão muito difícil de se lidar, né? Porque lidar com pessoas é uma questão complicada, seja na parte psicológica, seja na parte física, fisiológica, que é o caso da cirurgia, né? Mas parabéns. E eu gostaria que você fizesse algumas considerações finais, deixasse seus contatos, suas redes sociais, seu telefone de contato, para que as pessoas possam conversar com você, tirar dúvidas e procurar caso necessitem. Bom, eu estou à disposição, né? Aqui em São José dos Campos eu atendo no Jardim Aquários e também no Hospital Vivale.
Nós tratamos, né, atendemos praticamente todos os convênios médicos para a questão, né, de cirurgia ortognática e cirurgias também da articulação temporomandibular e até mesmo tumores benignos de face. Meu contato, acho que onde é mais fácil de me encontrar no Instagram, né? O meu Instagram é @doutora Nayara com I, Flores com I. E o telefone eu vou te passar, porque eu não sei de cor, daí você coloca aqui embaixo para mim, mas vocês podem entrar em contato, Clínica Flores. Mas muito obrigada pelo convite, adorei a conversa e estou à disposição aí, se quiser falar mais de algum assunto da minha área, eu adoro, adoro. Muito obrigado, Nayara. Seja sempre bem-vinda. Quando quiser contar algum assunto para nós, que nós possamos divulgar para todas as pessoas, esteja sempre ciente que nós estaremos aqui para acolher todas as suas sugestões. Um grande abraço. Até mais. Obrigada, Márcio. Tchau, tchau. Boa noite. No próximo programa, nós vamos receber o Dr. Ricardo Egeli, ele que é médico do tráfego. Ele vai estar tirando nossas dúvidas sobre o que é a medicina de tráfego, o que ela aborda, como nós podemos nos beneficiarmos desse profissional. Até o próximo domingo, às 15 horas, com o programa S de Saúde. Até mais.